Olá, este é o Conexão. As previsões não são animadoras. Segundo a ONU, se continuarmos no ritmo atual, até 2050 haverá mais pedaços de plástico nos oceanos que vida marinha. A cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas no mundo e apenas 9% delas recicladas. O plástico leva cerca de 450 anos para ser totalmente decomposto. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano é #Acabe com o Plástico no Oceano e também é o nosso tema de hoje. Como nós podemos reduzir a utilização do plástico no nosso dia a dia? Qual que é a nossa parte para reverter esse quadro tão assustador? Quem vai nos dar as dicas hoje são o David Zi, que é professor de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Gilda Esteves, que é bióloga e co-criadora da Blue Change. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estava conversando com eles fora do ar, que é um assunto que vai deixando a gente muito tenso, né? Muito nervoso, porque é urgente, né? Precisa-se que todo mundo dê as mãos para resolver e reverter essa situação, né, Gilda? Um dos caminhos poderia ser realmente a gente reutilizar o plástico? Aprender a reutilizar o plástico? Isso eu acho que talvez seja um dos principais comportamentos que qualquer pessoa pode ter, né? Uhum. Eu acho que às vezes é impossível você não comprar um utensílio plástico, mas você pode ter atitudes criativas, transformar ele em outros utensílios do seu dia a dia, sei lá, num vaso de plantas, ou então em potes para você conservar outros alimentos que são ensacados. Então, acho que é um caminho, a criatividade. É um dos caminhos, né? A criatividade, que ótimo, né? A criatividade novamente tentando resolver a situação. Agora, professor, existe um aspecto também da vida plástica que é ainda mais grave e talvez mais invisível, que é o microplástico, né? Você pode explicar pra gente onde é que tem microplástico hoje em dia que a gente talvez não tenha nem ideia? Olha, geralmente o microplástico termina na água, no mar. Por quê? Porque à medida que a gente vai jogando esse plástico maior, né, chega até os rios, e dos rios chegam nos oceanos, ela vai se decompondo pouco a pouco. E a decomposição do plástico começa primeiro pela fragmentação. Então, à medida que ele vai se fragmentando, ele vai se diminuindo de tamanho. E aí tornando até em tamanho microscópico que, inclusive, entra no ciclo alimentar dos animais marinhos. Uhum. Então tem pequenos animais marinhos que conseguem ingerir e entrar no trato intestinal, trato digestivo desses animais, e é tremendamente nocivo isso, porque sufoca os animais e, além disso, esses animais vão ter uma cadeia alimentar. Então eles vão sendo consumidos e o plástico vai se transferir de um para outro, chegando até o homem. Então hoje nós temos um problema muito sério, que o plástico, apesar de ser inerte, mas ele carrega uma grande quantidade de micro-organismos e mesmo plantas que se agregam na sua superfície e que podem ser nocivos à nossa saúde. Olha só, eu acho que a gente vou pedir só para a gente fazer uma pausa da nossa conversa, para a gente assistir a um vídeo produzido pela ORB que explica a origem e onde os microplásticos estão. Eu assisti, fiquei bastante assustada, provavelmente você vai assistir e vai ficar assustado também. Vamos ver. O mundo quer plástico. Olhe à sua volta agora mesmo. Observe a sua casa, seu escritório, sua rua e tente contar os objetos de plástico. Até que número você chegou antes de existir? Isso é apenas o que você consegue enxergar. Além do olho nu, existe um reino de plástico invisível. De propósito e acidentalmente, fibras, fragmentos e substâncias químicas que se infiltram em todos os aspectos da vida diária. Cada arranque e freada de cada carro envia partículas microscópicas de estireno como pó de pneu que flutuam no ar. Cada lavagem de cada roupa de material sintético libera até 1.900 fibras microscópicas de plástico nas vias fluviais. Cada enxágue de cada pincel escoa plástico líquido pelo ralo. Cada canudo e garrafa de plástico que boiam nas ondas do mar se quebrarão em fragmentos menores do que o diâmetro de um cabelo humano. O plástico não desaparece, só fica menor. É mais ou menos o que o senhor falou, né? O plástico não desaparece, ele fica menor e ainda leva esse tempo todo. O senhor começou a dizer sobre a ingestão do microplástico. Então, os animais hoje estão ingerindo e a gente provavelmente também pode estar ingerindo. O grande problema é a vida útil do plástico. Ela consegue permanecer durante 40, 100, 200, 300, 400 anos. Então, durante esse período todo, ele vai se transformando. Ela não muda a sua composição
natural, né? Então ela vai com isso agregando, vai se fragmentando, fazendo com que esse microplástico comece a se espalhar. Hoje nós vamos na praia, a gente pega e vê um monte de partículas de cristais, de quartzo, essa coisa toda, a nossa areia. Mas se você pegar e fizer uma análise, faço até o desafio, qualquer praia urbana aqui no Brasil, se vocês pegarem um punhado de areia e levarem para o laboratório e olhar no microscópio, com certeza vocês vão encontrar plástico minúsculo misturado com areia. Então, a continuar esse efeito, daqui a pouco nós vamos ter praias de areia misturada com plástico. Nossa, meu Deus do céu, é muito horrível. Você acha, hoje, que as pessoas têm essa noção? Você acha, assim, na hora que vocês fazem esse trabalho, por exemplo, lá no Recreio Limpo, as pessoas sabem que tem microplástico até na roupa da gente, na hora que a gente vai lavar a nossa... Gente, no negócio de lavar a roupa, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, meu Deus, até as roupas que a gente tem que comprar, a gente tem que pensar nisso também, né? Numa das ações que a Blue Change fez com o movimento Recreio Limpo na Praia do Recreio, no Posto 12, a gente transformou, foi um evento, foi um mutirão de limpeza, a gente transformou a praia num laboratório. E a gente fez um contato com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, que eles trabalham com microlixo, e eles coletam, né, eles fazem monitoramento em várias praias do Rio de Janeiro. E a gente reproduziu exatamente como o pesquisador faz para identificar a presença de microplástico na areia. Então foi assim, a gente convidou algumas crianças que estavam no local, reproduzimos, é um quadrado de 1 por 1, a gente coletou a camada superficial, é um experimento super simples, você coloca essa areia num pote, enche com água e adiciona mais sal e o microplástico ele flutua, a areia fica embaixo, o microplástico flutua e filtra num filtro de pó de café. Sim. Então, assim, foi muito interessante ver como as crianças e até os pais, as pessoas que estavam ali, se assustaram, porque para eles aquilo não é a quantidade, é ter plástico na areia. Porque para eles a areia é areia, na areia tem que ter só quartzo, né? Então foi assim, você levar a ciência, né, para a sociedade, através da ciência cidadã, que é o trabalho que a gente faz, realmente muito gratificante, você acaba empoderando a pessoa com esse conhecimento para que ela realmente comece a tomar atitudes. Poxa, eu sou corresponsável de ter esse plástico aqui. Né? Então... Você começou a falar sobre o Recreio Limpo e vamos explicar um pouco como que é o trabalho da Recreio Limpo? É uma grande... Todo mundo dando as mãos para poder tentar resolver a situação, né? E manter a praia limpa, é isso? Na verdade, é um movimento local que é bem necessário quando você pensa Só para explicar, porque tem muita gente que não é do Rio de Janeiro e não conhece. A Praia do Recreio dos Bandeirantes fica no Recreio, que é na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, né? Isso. Lógico, tem uma parte assim, uma praia lindíssima ali e, claro, também tem esses problemas com o plástico. E é uma área do Rio de Janeiro que ela está começando a se expandir agora. Então a ideia do movimento Recreio Limpo é preservar essa região, né, levando, né, fazendo movimentos sociais. Então o Recreio Limpo, na verdade, ele reúne várias organizações que já atuam no recreio, inclusive a Blue Change, e faz eventos esporádicos, né, na praia. A gente está vendo ali a página no Facebook. Você falou que são esporádicos. Não tem umas datas certas, não? Certo, não. O primeiro evento até que a gente realizou foi durante a Semana de Meio Ambiente da ONU, no ano passado, né? Que a gente fez, então, Nós estamos falando muito até na questão da consequência, que é extremamente importante. Sim. Eu acho que é o primeiro alerta que a gente dá. Mas eu acho que é fundamental a gente também trabalhar na origem. A origem do plástico é do ser humano, é o homem. Exato. Então o homem também tem que mudar de postura. Eu acho que na hora que todos nós começarmos a nos revoltarmos, no bom sentido da palavra, e começar a exigir, como consumidores, um produto melhor, e aí do fabricante, né? E o que nós podemos exigir do fabricante? Que ele comece a desenvolver embalagens mais sustentáveis, embalagens mais amigáveis com o meio ambiente. Né, que use plástico, mas um plástico que tenha vida útil menor, ou seja, um plástico reciclável, um plástico que tenha uma capacidade de digestão pela natureza maior. O senhor até falou do exemplo de uma empresa de atum que conta pra gente, para quem está em casa. É o meu princípio. Então, a sociedade começou a perceber, né, todo mundo consome atum, latinha de atum, essa coisa toda, e começou um alerta, né, de que a captura do atum tem uma pesca agregada
que é a pesca, que as redes começavam a matar também os golfinhos que estavam atrás do atum e matavam também as tartarugas. Por quê? Porque a rede engolfava todos os animais e levava para o fundo do mar e tanto a tartaruga quanto o golfinho respiram. Então eles ficavam muito tempo debaixo da água e morriam afogados. Sim. Então uma empresa, pensando em atender ao consumidor dela, começou a desenvolver redes onde tinham uma janela para escapar esses animais. E colocou na latinha, ó, nosso atum é pescado de uma forma saudável, ou seja, não capturamos nem golfinhos, nem tartarugas. E aí essa empresa começou a ganhar mercado porque o consumidor exigente começou a ver que se ele consumisse atum, ele não deixou de consumir atum, continua consumindo atum, mas está exigindo que os fornecedores, as empresas que fornecem, comecem a pensar também ambientalmente de uma forma saudável. Na sustentabilidade, né? A responsabilidade de todo mundo mesmo. Você estava falando, e por isso que é legal a gente mostrar esse tipo de iniciativa da Recreio Limpo, porque já que temos o problema, vamos trabalhar para melhorar agora e, lógico, na origem também, né? Às vezes a gente compra um produto, talvez assim, pela internet, chega tanta coisa, né? Você abre várias embalagens até você chegar até o produto, né? Não tem a menor necessidade disso. E você deu um gancho que eu acho interessante, que foi o primeiro mutirão aconteceu na Semana Mundial do Meio Ambiente da ONU, né? Do ano passado? Do ano passado. E aí, você falou sobre a ONU, a gente vai trazer aqui a Fernanda Daltro, que é gerente de campanhas da ONU Meio Ambiente. Fernanda, muito obrigada por participar com a gente. Alô? Fernanda, eu queria começar te perguntando o seguinte: esse ano a gente tem essa hashtag, né, Acabe com Plástico no Oceano, e todas as celebrações vão acontecer na Índia. Conta um pouquinho pra gente. Então, é um prazer estar com vocês, com os convidados que estão aí no estúdio também. Desculpa por a gente não poder estar presente, mas... E também pela minha voz, que eu estou bastante gripada. O Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, a temática é a poluição plástica. Então, eu vou te corrigir um pouquinho, a nossa hashtag é Acabe com a Poluição Plástica. Ah, sim, tá ótimo. Em inglês é Beat Plastic Pollution. A temática do ano, então, é a poluição plástica, e todos os países estão trabalhando esse tema. A cada ano, a sede do Dia Mundial, das celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorre em um país. Esse ano vai ser na Índia, então não significa que todos os eventos estão acontecendo lá, mas que lá está sendo a sede do Dia Mundial desse ano. Mas a gente tem eventos acontecendo em todo o mundo, inclusive no Brasil, e o interessante a gente convida todo mundo que estiver planejando ou promovendo uma limpeza de praia, uma limpeza de parques, a limpeza de qualquer espaço público, corpos d'água principalmente, ou que esteja promovendo um evento para discutir o problema do plástico nos oceanos e para o mundo como um todo. A gente convida vocês a inscreverem esses eventos no site worldenvironmentday.global, que é o site global do Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente pode passar depois para vocês escritinho direitinho, mas é o worldenvironmentday.global. E lá todos os eventos podem ser inscritos e vão fazer parte de um mapa mundial de ações que estão acontecendo em celebração ao Dia Mundial. Bacana. E vocês têm a expectativa assim, de participação de quantas pessoas aí? Vocês têm um número de quantas pessoas devem se envolver em algum tipo de atividade? É impossível de dizer. Então, o mapa atualmente já concentra, acho que mais de 1000 eventos acontecendo no planeta todo. Então é muito difícil de mensurar quantos milhões de pessoas vão estar envolvidas. Muito bacana. Essa questão, a gente começou falando aqui sobre os microplásticos, né? E talvez seja uma questão que a gente está, a grande mídia, assim, pelo menos aqui no Brasil, a gente está começando a falar agora, né? Esse aspecto também é um aspecto que é um dos focos para que a ONU tem para explicar, para chamar a atenção das pessoas? Com certeza. A questão dos microplásticos, como o David estava colocando, é muito importante perceber que poucos são os microplásticos que já surgem no mercado, surgem na natureza, produzidos como microplásticos, né? Então, a gente tem aí as microesferas, que são usadas nos cosméticos e outros produtos de beleza, tem os pellets, que são aquelas bolinhas de plástico, que são a matéria-prima para ser transformada num outro produto. Esses são microplásticos primários. Mas o que a gente vê mais por aí é o microplástico secundário, ou seja, é um produto maior que se fragmentou em tamanhos menores.
E esse é o grande problema, se a gente considerar o nosso consumo de itens de plástico descartável no dia a dia. Então, o canudo vai se transformar em microplástico, a sacola plástica vai se transformar em microplástico, até uma garrafa PET vai se transformar em microplástico eventualmente. É estimado que há mais microplástico nos oceanos do que estrelas na galáxia. Então, nossa, meu Deus. É imenso e a gente continua contribuindo para ele todos os dias. E assim, Fernanda, foi o que eu estava falando aqui com os nossos convidados no início. À medida que a gente vai recebendo informação, a gente vai ficando mais tenso, né? A gente vai vendo que é preciso trabalhar e muito rápido, é muito urgente, né? Nós começamos falando sobre reutilizar o plástico, mas hoje, com os estudos que vocês têm, o que a gente deve fazer para realmente dar uma solução final para o plástico? É realmente escolher opções que não utilizem o plástico sempre que for possível? Olha, a solução, ela realmente vai ser uma orquestração da ação de vários atores importantes. Como consumidores, nossa primeira ação imediata e que traz um resultado significativo, e a gente tem que lembrar que nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta, é simplesmente passar a recusar plástico descartável. Então, mudar isso no nosso dia a dia. Deixar de usar canudo, levar uma caneca para o trabalho, levar um copo reutilizável para o trabalho, para comprar um café fora e tal. Então, fazer essas pequenas modificações no nosso dia a dia já tem um impacto significativo. Mas, em outra ponta, a gente tem trabalho também dos governos e das empresas. As empresas precisam repensar as suas estratégias de embalagens e de produtos. Então, se você tem uma embalagem que ela não é passível de reciclagem, ou ela teria uma baixíssima capacidade de ser reciclada, essa embalagem ela não deve ser colocada no mercado. Se aquela empresa ela não tem a capacidade de trazer de volta aquela embalagem do seu ciclo produtivo, aquela embalagem não deveria ser colocada no mercado. Então, tem essa parte de responsabilidade. Em relação ao governo, é entender que finalmente a gente chegou no limite, o planeta chegou no limite, de que não é mais possível nós sermos coniventes com determinados itens de plástico descartável no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as sacolas plásticas, que é uma discussão que já vem há décadas acontecendo, em que muitos países elas já foram taxadas ou banidas. O problema dos canudos, os canudos também estão sendo banidos em vários lugares. A União Europeia hoje lançou um plano significativo e extenso para acabar com os 10 plásticos descartáveis mais encontrados nos mares, em limpezas de praia. Então, são ações como essas, ações ousadas e efetivas, que a gente precisa ver para mudar esse cenário, mas também a mudança no dia a dia de cada consumidor no planeta. Com certeza. Fernanda, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi muito legal ouvir essas ações que você elencou tão bem. Realmente a gente consegue se colocar em cada um desses momentos, né? Em não utilizar o plástico na hora de fazer compras, em não utilizar o canudinho, que realmente, na maioria das vezes, a gente não precisa do canudinho. Muito obrigada aí pelos exemplos que você trouxe pra gente, tá? Imagina, obrigada a vocês. Um abraço. Isso que ela estava falando é muito interessante, né, professora? O senhor acha que a gente precisa educar ou as pessoas já têm a educação, precisam agora implementar o que já sabem? Eu acho que eu estou mais nessa segunda parte, também porque acho, essa questão, por exemplo, vou dar um exemplo, fazer uma analogia, né? Todo mundo sabe que é feio, que não é educado, que não é ambientalmente saudável jogar o lixo no chão. Mas se a gente caminhar pela cidade inteira e não encontrar nenhuma lixeira, como é que a gente vai fazer? Você tem que guardar no teu bolso, levar, mas isso tem limite. Então, eu acho que a iniciativa tem que partir dos órgãos mais organizados, que seria o governo. Então, a própria ONU, por exemplo, poderia, dentro dos recursos que a ONU tem, instituir um prêmio ou instituir recursos para que os pesquisadores, cientistas do mundo inteiro que trabalham com química, desenvolver um plástico que tenha uma vida útil mais curta. E essa fórmula ser oferecida gratuitamente a todo mundo que precisar. Entendeu? Então, tem que ter iniciativa de organizações mais bem organizadas do que a sociedade que está dispersa, que as duras penas a gente consegue reunir. O senhor estava falando que existe já uma enzima em desenvolvimento que come o plástico? O que acontece é o seguinte, por exemplo, no Japão, eles começaram a acumular muito plástico nos aterros sanitários, etc. e tal. E aí um cientista descobriu
que lá começou a se formar uma enzima, né, um organismo que comia, que deteriorava, que decompunha o plástico. É a mesma coisa na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara começou a jogar muito óleo, começou a desenvolver bactérias que consomem o óleo. E lá no Japão aconteceu a mesma coisa. Então eles descobriram essa enzima, essa bactéria, né, que começava a consumir o plástico. E aí eles fizeram pesquisas com essas enzimas, com essas bactérias, e descobriram o seguinte: fazendo mutação desses organismos, eles começavam a produzir organismos mais eficientes na decomposição. E hoje estão avançando bastante nisso, como se fosse uma espécie de um elemento que pudesse inocular numa grande bacia cheia de plástico, e aí ele começar a decompor. Então isso é uma iniciativa de um grupo mais organizado do que lançar para a sociedade, olha, vocês resolvam. Né? Essa responsabilidade. Eu acho que a sociedade tem que ser instruída de como utilizar um equipamento, um instrumento que vai ser desenvolvido por organizações mais bem estruturadas, onde haja investimento efetivamente em cima disso. O que você acha, Gilda? Concordo. Com certeza, eu acho que tem que ter uma mudança em quem produz, né? Eu acho que a gestão dos resíduos sólidos também tem que ser resolvida, mas eu acho que se tudo isso resolver, a gente ainda tem que trabalhar com o cidadão, entendeu? Então, eu volto na questão de que a gente tem que levar conhecimento para o cidadão. Eu acho que a gente fez, por exemplo, um projeto numa escola em Pelotas, que foi exatamente para a gente, a diretora, ela queria fazer uma campanha de conscientização sobre o uso de descartáveis no consumo de água. Sim. Então, antes dela fazer a campanha, a gente sugeriu, então por que a gente não faz um projeto de ciência cidadã para ver como as pessoas realmente consomem água, né? Então, a gente transformou alunos do 2º grau dessa escola em cidadãos cientistas, e eles saíram para pesquisar com as pessoas da cidade como elas consomem água no seu dia a dia, no trabalho, em casa, se eles usam os descartáveis, consomem a garrafa de plástico com o canudo. E foi assim muito interessante no final desse, não só a coleção de informações que a gente teve, né, mas os próprios alunos, eles apresentaram, né, os resultados, e foi visível assim a mudança de percepção deles em relação à coparticipação nessa produção de lixo descartável, né? De um uso às vezes só. A gente está chegando nos minutos finais, mas eu queria que a gente falasse também sobre a Blue Change, que acho que agrega as duas questões, né? De pesquisa e do cidadão, né? Que acaba unindo as duas coisas que vocês falaram aqui. Lógico que a gente tem que ter pesquisa, eu concordo totalmente. Professor, não dá para falar que só se todo mundo parar de pegar a sacola lá no mercado, vai ter ainda bastante plástico para recolher, né? No meio ambiente. Fala um pouquinho pra gente sobre a Blue Change, explica pra gente como é que é o trabalho. Então, a Blue Change, ela trabalha exatamente para juntar a sociedade com o pesquisador, né? No caso aqui como o Davizi, né? O professor Davizi. Geralmente o pesquisador, ele tem questões de pesquisa que às vezes, por serem grupos muito pequenos, eles não conseguem estar o tempo todo em todos os lugares e chegarem às vezes ao conhecimento local que o cidadão tem. Então, o que a gente faz? A gente estrutura projetos de ciência cidadã, que começa desde a questão de pesquisa, né? Qual o problema que esse pesquisador quer resolver, traduz isso para uma linguagem fácil, né? Para uma tarefa fácil de ser realizada pelo cidadão. E a gente trabalha em todas as outras etapas, que é o desenvolvimento da tecnologia mais adequada para a participação do cidadão, a escolha do público-alvo, a parte de comunicação. Então, quem quiser saber um pouco mais aí de como, além de ter informação, também traduzir, né, algumas pesquisas, a gente deixou essa dica aqui para você. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, muito legal saber de tudo isso. E, claro, deixamos aqui, esperamos que todo mundo tenha esse senso de urgência, porque realmente a gente precisa fazer alguma coisa urgente, e isso é no nosso dia a dia. Durante essa semana aqui no Futura, a gente vai trazer várias dicas de como você pode se comportar para ajudar o meio ambiente, a preservar a nossa natureza, o nosso planeta, tá? Obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.